12 de junho, dia dos namorados. Levei uma surra da mulher porque passei a noite fora de casa e estou aqui com o seu Domingo na cidade do Acari, no Gargalheiras, para fazer algumas perguntas a respeito de Mané de Elias, Zé de Elias e Chiquinho do Acordeon, que foi casada com Zito Borborema. Seu Domingo, esse povo o senhor conheceu todo, ou conhece ainda? Mané ainda é vivo? O Mané ainda está vivo. Eu teve uma época da minha vida que, quando foi formado o primeiro trio nordestino, eu vim tocar em Natal, com Zito Borborema e Mildinho. E nesse circo que nós tocamos, ali pelo bairro do Alecrim, demos de cara no circo com Chiquinha, bem jovenzinha, tocando sanfona, e ali Zito Borborema encontrou com ela, e eu acho que naquele momento começava a surgir alguma coisa entre eles, tanto que depois a Chiquinha teve alguns filhos do Zito Borborema. E seu Manuel eu conheci muito porque eu ia quase todo domingo na casa de seu Manuel e Zé de Elias, que já é falecido, mas eu ficava lá vendo eles tocar, conversar, e eu sempre levava a sanfona, era uma festa de família, como é a mesma coisa que acontecia na casa dos Gonzaga, assim no feriado, né? A gente se reunia com todo mundo e ficava tocando. Então eu tive assim, não digo que foi um convívio muito grande, extensivo, mas foi muito bom, e Chiquinho eu conheci durante muitos anos da minha vida. É verdade que ela chegou a participar do trio que era formado pelo senhor, Zito e Mildinho, o primeiro trio nordestino? Eu não sei, Marco, porque na época que eu estava no trio ela não participou. Só se depois ela se juntou a Zito e fez alguma coisa, porque nem eu nem Mildinho tocamos com ela assim. Certo. O senhor também conheceu o José falecido, né? O José de Elias, que é daqui dessa região, de Siridó, do Rio Grande do Norte. E dizem, né? Inclusive os discos que eu escutei, as músicas de José, para mim, que entendo pouco, eram mais elaboradas do que a de Manuel. Manuel era assim, mais popular. E o Zé, eu acho que era uma coisa mais difícil, tocava de uma maneira mais sofisticada do que o Manuel. O que é que o senhor diz a respeito disso? Tem uma diferença entre os dois, assim, quer dizer, na forma de tocar, como tem de Zé Calixto, né, para Luizinho Calixto. Os dois têm uma diferença. João Calixto também, do mesmo jeito, tem diferença. Geraldo Correia, sempre tem uma grande diferença tocando. E o Manuel e o Zé tinham essa diferença de musicalidade também, porque um era mais aquele sanfoneiro pé duro, e o outro sabia mais manejar a sanfona de uma outra forma. Mas eram todos dois uma pisada muito segura. Eu tenho um depoimento escrito, né, de José de Elias, dizendo que em certa época anos que eles moravam aqui no Siridó, o Zé fala que a Orquestra Sinfônica de Santa Cruz era ele e Mané, a Orquestra Sinfônica era eu e Mané. De fato eles tocaram muito aqui pela região. Meu tio-avô, chamado Teófilo Lopes, fazia o forró do Feijão numa serra que tem lá mais próximo de São Paulo do Potengi, e eles eram muitas vezes quem animava essa festa. E que eu soube é que o Mané gostava muito de tomar gostava de tomar uma lambida por aqui, uma lapada, né? E o Zé não, era mais dedicado, coisa assim. Foram para o Rio de Janeiro na década de 60, não sei exatamente quando, mas o José já foi para lá com a perna amputada, com um acidente que sofreu, e ele trabalhou naquela praça que o senhor disse que uma vez tocou com Luiz Gonzaga, Praça Gentil Ferreira, no Alecrim. Trabalhava lá de fotógrafo, aquelas fotos antigas que botava a cabeça dele, chamada por aqui de lambi-lambi. E foram para lá ganhar dinheiro assim na rua, tocar nas calçadas, coisa assim. Esse foi um relato de Chiquinha, filha do Manuel, né? E li também, na capa de um CD, se eu não estou enganado, é de Maurício Carrilho,
não estou enganado, é um músico, né? Ele é sobrinho de Altamiro Carrilho. Ah, é? Sobrinho de Altamiro? É, sobrinho de Altamiro. Ele falando que tinha ficado indignado uma certa vez, numa apresentação de um determinado local lá no Rio de Janeiro, e uma pessoa impediu do Zé de Elias tocar, porque disse que acordeon não era instrumento para se tocar choro. E ele depois gravou um CD com várias músicas do Zé de Elias, tocada por ele e outros bons, os melhores músicos aqui do país, em homenagem a José, como em retribuição o comportamento de Zé. Ele fala que José, com aquele rosto de sertanejo marcado pelo sofrimento, aguentou tudo aquilo calado, sem responder nada. O senhor sabia desse episódio? Não, eu nunca soube. Inclusive, eu tive muitos encontros com o Maurício Carrilho, mas ele não me relatou isso aí. E quando eu tocava com Nara Leão, ela formou um grupinho lá para acompanhar ela também, chamado Os Carioquinhas. Sim. E Maurício Carrilho era um dos acompanhantes. Era Rafael Rabelo, Maurício Carrilho, nos 2 violões, um de 7 e de 6 cordas. E chamava-se Os Carioquinhas. Então conheço ele bem. O Rafael Rabelo, por exemplo, tinha 15 anos na época, e ele era bem novinho também. Esse rapaz, que ele tem uma gravadorazinha, um selo. Acari, se eu não me engano. E ele andou fazendo muitos discos com chorões, né? Esse pessoal do choro. Dá uma parada aí. Pois é, seu Domingos, a gente falando aqui de Maurício Carrilho, e ele tem uma gravadora chamada Acari. Nós estamos aqui no município de Acari, né? No Rio Grande do Norte, nessa represa Marechal Hermes, também chamado de Gargalheira. Foi construído quando isso aqui? 56 a 58. Pronto, no ano que eu nasci, foi quando inauguraram, tá vendo? Tudo tem alguma relação, uma coisa com a outra. Bom, seu Domingo, eu não tenho assim mais pergunta a respeito deles. Eu queria só, como eu já lhe perguntei, a respeito do que o senhor teve contato com ele, com o Chiquinha, os filhos que ele teve com o Chiquinha. Eu sei que um se chama... Era o Perpétuo. Perpétuo. E o que a gente chamava também de Paletó. Paletó parece que faleceu, Foi, né? esse morreu bem novinho. Aí a sanfona dela está aqui, no Rio Grande do Norte, a sanfona do Zé de Elias também. Seu Manuel ainda está vivo, com 96 anos. Tá certo. O Anselmo teve lá, lá de Pernambuco, para fazer um documentário. Ficou impressionado com a disposição dele ainda para tocar, só que ele, como todo sertanejo, escabriado, sem falar muito no começo, mas depois foi se abrindo e começou a tocar, a cantar. O senhor teve alguma coisa assim para terminar a respeito dessas pessoas que o senhor conheceu aqui? Pois é, a Chiquinha é quem eu posso falar mais, porque a gente, na época que eu, mesmo quando o trio acabou, mas depois quando eu voltei, até um reencontro com o Pedro Sertanejo, que eu comecei a gravar meus discos, em 64, que eu passei depois a frequentar os forrós de São Paulo, de Pedro Sertanejo e de tantos outros. A Chiquinha morava em São Paulo, já com o Zito. E já tinha os 2 meninos, era bem pequenininho. Morava aqui, morava ali, mas em São Paulo. Eles estavam sempre lá. Que Zito apresentava o forró como locutor e tinha a hora dele tocar o pandeirinho dele e cantar. Ele tinha uma garganta de ouro. Era muito bom no forró. E é primo de Fuba de Taperoá. Eles são primos legítimos. Aí eu tive um convívio maior com a Chiquinha, que era uma pessoa altamente educada, muito sabia entrar, sabia, conhecia, aliás eu conheci quase todos, a Branca, que é uma das irmãs, Germano Júnior, né? Tem outra irmã que é cantora também. É uma família toda de cantores e músicos. Germano canta muito bem, está sempre gravando um disquinho dele, tem programa na rádio Imprensa de São Paulo, que ele apresenta todo fim de semana. E a Chiquinha era que eu andava mais perto dela ali, porque o Zito a gente tinha amizade e estávamos sempre juntos. De vez em quando ela se irmava lá, fazia um almoço, me chamava,
Eu ia pra lá com o menino, tudo nuzinho, andando por ali, dentro daquela moda nordestina. Nu, só veste de roupa. Tudo pequeno. E aí eu estava sempre com a Chiquinha. E a amizade era muito grande, com a Branca, com Francinete. Francinete. Exatamente. A outra que mora em Natal se chama Francisca Canindéa, não sei de que foi casada com Chico Elion, né? Que, como eu lhe falei, é o autor daquela música Ranchinho de Paia, gravada por Luiz Gonzaga. Ela gravou naquele disco, quando Chiquinha estava viva, ela gravou Baião Granfino. Das mulheres que eu conheço cantando Baião Granfino, foi a melhor gravação que eu já escutei até hoje, a melhor voz. Inclusive, melhor do que Chiquinha, Gonzaga, melhor do que Marinês. Eu gostei muito mais da voz dela, né? Com uma pessoa que está com 70 anos ainda ter. E na verdade eles têm uma certa descendência de índio, o índio caboclo aqui do Nordeste. Porque a Chiquinha tinha uma cor assim de índio. Exato. Essa mais era velha, mais escurinha que tinha a cor turma. mais chegada aos índios. Essa mais velha, uma oportunidade que eu tiver, eu vou levar lá para o senhor conhecer. É uma índia mesmo. A Chiquinha tinha o cabelo muito preto, com a pele escura e liso. Era uma índia autêntica. Então essa irmã deve ser mais ainda. Essa é coisa. Parece mesmo uma índia, mas uma índia bonita, não é aquela índia, pessoa que tem 70 anos, uma voz muito forte ainda, e tem o. Bom, a família tem vários músicos, né? Tem esse Kiko, tem outras coisas. E o que é que você está achando de estar aqui no Seridó para fazer esse show hoje em Currais Novos? Foi uma felicidade eu ter sido convidado para fazer esse show, Marcos, porque o Currais Novos, onde eu vou tocar, é uma cidade que me surpreendeu. Está muito ajeitadinha, tudo ajeitado. E agora eu vim parar aqui em Acari e depois aqui em Gargalheiras, com você, que me trouxe aqui para a gente almoçar aqui num lugar extraordinariamente bonito. E nós que vivemos afastados, não sabemos a beleza que nosso país tem. Exato. Não só sabemos o trivial. E aqui a gente está vendo quanta beleza tem aqui, em Gargalheiras, um restaurante belíssimo, uma boa comida, também hospedagem, né? A pessoa, a barragem ali, uma coisa linda, que a gente é de estarrecer de tanta beleza. Para nós, nordestinos, pelo menos. Exato, né? Que a gente é conhecido lá no sul como pedinte, a gente só vive pedindo, fabricando menino e pedindo esmola. Pois é, seu Domingo, vamos encerrar. Não sei mais alguma coisa para falar. Não sei o que vão querer acrescentar. Só satisfeito de estar por aqui, principalmente podendo logo mais puxar o fole. Para mim já está bom demais. Vamos estar lá lhe assistindo. Deus quiser. Muito bom, muito